Agora vamos falar sobre uma das partes mais importantes da mudança de estilo de vida, a famosa atividade física. Você com certeza já ouviu falar que a atividade física tem inúmeros benefícios, e aqui eu vou descomplicar esses benefícios da atividade física para você. Vou colocar quais são os principais benefícios da atividade física, e se isso é algo difícil para você, eu vou te ensinar a fazer atividades físicas de maneira mais fácil e que isso não seja um sofrimento na sua vida e que sim se torne um prazer na sua vida, assim como é um prazer na minha vida fazer as minhas atividades físicas regulares. Vamos para os benefícios da atividade física. A atividade física controla as doenças. Por exemplo, a pressão arterial. Você consegue reduzir a sua pressão arterial de 13 por 9 para 12 por 8,5, o equivalente a um comprimido de pressão alta, apenas com meia hora de caminhada 4 a 5 vezes por semana. Isso é um remédio. Controla o diabetes. Pense comigo, o combustível do músculo é o açúcar, é a gasolina do músculo. E o músculo tem um tanque de combustível, né, um estoque de açúcar dentro dele, que a gente chama de glicogênio. Depois de mais ou menos 45 minutos de uma boa caminhada, todo esse estoque de açúcar do músculo e do fígado é gasto. E depois de gastar todo esse estoque, o músculo e o fígado ficam por mais de 24 horas tirando o açúcar do sangue para refazer esse tanque cheio. Ou seja, você demora 24 horas para encher esse tanque novamente. Então, você tem um super remédio e gratuito para o diabetes. Também reduz a chance de Alzheimer e demências. Ninguém quer ficar caduco, certo? Com demência e Alzheimer. E são diversos estudos provando que a atividade física reduz o risco de demências. Um dos mais emblemáticos foi feito com ratinhos. Colocaram ratinhos que eram geneticamente modificados em gaiolas cheias de água, onde era impossível de eles saírem por um certo tempo. Então eles tinham que nadar. Ou eles nadavam ou eles morriam. Por isso eles faziam atividade física intensa para sobreviver. O resultado foi espantoso. Nenhum desses ratinhos, que era geneticamente modificado para ter Alzheimer, desenvolveu a doença de Alzheimer. E isso reforça que a atividade física tem até mesmo a capacidade de combater uma genética ruim. Essa é a potência da atividade física na saúde. E o que a atividade física melhora? No nosso cérebro, o primeiro exemplo, melhora a memória, a ansiedade e depressão. A atividade física aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhorando depois da atividade todos os processos cerebrais, todas as trocas neuronais, as sinapses, tudo melhora no cérebro depois da atividade física. Controla a pressão alta. Durante a realização da atividade física, o seu coração vai bater mais rápido, a sua frequência cardíaca vai ficar maior e a sua pressão arterial também vai ficar mais alta. Isso a gente pode ver, por exemplo, no exame de esteira de teste ergométrico. Mas depois disso, esse sistema vai ser todo renovado e vai ficar com uma pressão menor. Controla o diabetes, como eu já expliquei, melhora muito a qualidade do sono. Também já foi estudado que meia hora de caminhada por dia, depois de 15 a 30 dias, adicionam de 1 hora a 1 hora e meia de sono de qualidade na sua vida. E também melhora a imunidade. O melhor exemplo disso foi a pandemia de Covid, onde vimos que as pessoas que faziam atividade física tinham muito menos chance de ficar doentes ou, se ficassem doentes, tinham muito menos chance de hospitalização e necessidade de UTI do que as pessoas que não praticavam atividade física. E qual é a melhor atividade física? Correr, academia, jogar tênis, beach tênis, caminhada, dança? Qual é a melhor? Eu digo para vocês que a melhor atividade física é a atividade que você faz. É a atividade física que te dá prazer e que se adapta melhor à sua rotina. É muito melhor que você faça uma atividade física que um profissional ou outro considere menos efetiva, mas que ela seja realizada. Então, o mais importante é que você adquira o hábito de realizar atividades físicas. E depois que você já estiver realizando atividade física por 6 meses, um ano, se você quiser aprimorar esse hábito, aí tudo bem, pensar numa atividade física mais efetiva. Mas o mais importante é você adquirir o hábito de fazer atividades físicas e ter prazer com isso. Por isso,
Para adquirir o hábito de praticar atividades físicas, você tem que deixar a atividade física como uma prioridade na sua vida. Um jeito muito bom de começar é começar com pequenos passos e ir se adaptando. Por exemplo, caminhadas todos os dias com apenas 5 minutos, com aumento progressivo. Agachamentos enquanto você está na cozinha, está cozinhando, fazendo uma coisa, preparando o seu café da manhã, enquanto você aguarda alguma coisa ficar pronta, faça agachamentos. Subir escadas ao invés de utilizar elevadores. Parar o carro um pouco mais longe do aonde seria o seu trabalho para você conseguir andar um pouco mais, ou descer em um ponto de ônibus antes para você andar um pouco mais até chegar ao seu trabalho. Todas essas opções são válidas. Um caso bem interessante que eu tenho no consultório é de uma paciente que não fazia atividade física de jeito nenhum. E eu orientei ela a todos os dias, em um determinado horário, que seria o mais conveniente para ela fazer atividade física, colocar a roupa de caminhada. Ela só ia colocar a roupa, os shorts, o top e o tênis de caminhada e ela iria para a caminhada. E com isso, ela começou a adquirir o hábito de fazer atividades físicas, né? Naquele ponto que eu já ensinei vocês da parte de mudanças de hábito, ir entrando em contato com o novo hábito. Então isso é muito importante. Eu gostaria de incentivar você a começar a atividade física. Então, por isso, eu queria contar duas histórias de uma paciente minha que tinha feito cirurgia bariátrica e ela tinha 100 quilos. Aí, depois da cirurgia bariátrica, ela foi para 80 quilos e depois de 1 ano e meio da cirurgia bariátrica, ela foi para 100 quilos novamente. Então, ela perdeu a cirurgia bariátrica porque ela voltou a comer e comeu muito. E ela basicamente perdeu a cirurgia bariátrica. Ela passou comigo no consultório e eu orientei ela: olha, vamos começar a fazer uma caminhada porque a senhora está muito fraca. Ela estava com dificuldade para se levantar da cadeira, com dificuldade de andar. Então, eu ensinei para ela a fazer agachamentos em uma cadeira de maneira bem simples e a começar a caminhar todo dia 5 minutos. A consulta foi bem longa e essa paciente sumiu do meu consultório. Ela ficou 18 meses sem voltar. Eu imaginei que talvez eu tivesse sido muito duro na consulta, apesar de não ser o meu estilo dar broncas, mas eu acho que eu pensei que ela não tinha gostado da consulta. Por fim, ela voltou 18 meses depois, 18 quilos mais magra. E ela me explicou que ela foi fazendo exatamente o que eu orientei a ela. Ela começou com caminhadas de 5 minutos, aumentou para 8, para 10, para 15, e depois de 6 meses ela estava fazendo 1 hora e meia de caminhada todos os dias. Isso virou uma rotina tão forte na vida dela que mesmo quando ela sai de férias, independente de onde ela saia, é uma rotina sagrada para ela acordar de manhã e fazer a caminhada dela. Hoje ela está com 77 quilos e muito bem. Né? Uma outra história que eu tenho é de um paciente no consultório que tinha Alzheimer genético. Né? O Alzheimer dele começou com apenas 59 anos. Esse paciente ainda trabalhava num comércio da cidade e ele precisava se manter ativo por mais tempo para que desse tempo da filha dele se inteirar de todo o negócio. E esse paciente, ele começou a fazer caminhadas aqui na cidade de São José do Rio Preto, na represa da cidade, que tem mais ou menos 2,5 km, a volta em volta da represa, e ele começou a dar 2 voltas em volta da represa todos os dias, o que dava 1 hora e meia de caminhada para ele, mais ou menos 5 quilômetros por dia. Ele fez isso religiosamente e a doença dele ficou estacionada exatamente no mesmo lugar por 2 anos. E normalmente Alzheimer genético evolui muito rapidamente. Essa história não tem uma sequência tão feliz porque, infelizmente, chegou a pandemia no meio do caminho e com a pandemia ele parou de fazer as atividades físicas e a doença dele progrediu muito rápido assim que ele parou de fazer as atividades físicas. Mas é muito importante saber a potência que a atividade física tem na nossa vida. Então, eu quero te incentivar a tomar a atitude de começar a fazer uma atividade física que te dê prazer. E esse é o fim da primeira aula. Na próxima aula, eu vou começar a falar sobre os tipos de atividades físicas e que estariam mais indicados para cada tipo de pessoa. Tudo bem? Até daqui a pouco na próxima aula.